Pessoal, finalmente chegou o momento que muitos esperavam. Uma ação foi movida contra Alexandre de Moraes e o desfecho não foi nada favorável para o poderoso ministro, que parecia intocável, agora enfrenta algumas reviravoltas surpreendentes e eu vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo, mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Essa reviravolta promete sacudir os bastidores do poder e abrir importantes precedentes para o futuro do país. Também, se você quiser continuar por dentro dessa e de outras notícias bombásticas sobre o mundo da política, sobre o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e a informação precisa circular, gente. Então vamos ajudar compartilhando esse conteúdo para todos saberem a verdade. Alexandre de Moraes, um dos pilares do autoritarismo disfarçado de democracia no Brasil, agora enfrenta resistência internacional. A ação conjunta da empresa do Trump com a plataforma Rumble contra a censura imposta pelo ministro do STF escancara para o mundo o que os brasileiros já sabem há tempos. O poder judiciário deixou de ser um guardião da Constituição para se tornar um instrumento político de repressão. E a máscara está caindo, e fora do Brasil, onde o controle da informação não é tão absoluto, as arbitrariedades começam a ser questionadas. Olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e plataforma Rumble. Pedido afirma que ordem sigilosa emitida pelo ministro contra Alan dos Santos viola a soberania americana. Então, a empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma ação conjunta em um tribunal federal americano contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O processo foi movido em distrito na Flórida, onde o Rumble está sediado. As plataformas afirmam que recentes ordens de Moraes determinando que o Rumble feche a conta do influenciador bolsonarista Alan dos Santos e forneça os seus dados de usuário viola a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país. As ordens de Moraes foram emitidas de forma sigilosa e proíbem que o Rumble divulgue seu teor. Um dia antes, Moraes recebeu da Procuradoria-Geral da República a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas sob acusação de participar de uma trama golpista para impedir a posse de Lula. E o Rumble saiu do Brasil em dezembro de 2023 devido ao que descreveu como diversas ordens injustas de censura emitidas pelo Moraes para banir da plataforma criadores de conteúdos e figuras públicas, incluindo parlamentares. Na época, Moraes determinou que o Rumble mantivesse sigilo sobre essas ordens, ameaçando a empresa com a interrupção de seus serviços no Brasil, caso não a cumprisse imediatamente. A decisão da plataforma de sair do país se deu para evitar a imposição de multas pela justiça brasileira. E no contexto semelhante, Moraes ordenou em agosto passado a suspensão da rede social X, ex-Twitter no Brasil, por não cumprir determinação de remoção de perfis e postagens. Este jornalista obteve e publicou uma dessas ordens sigilosas em janeiro de 2023. O documento, endereçado a múltiplas plataformas, concedia um prazo de apenas 2 horas para o cumprimento das exigências, sob pena de multas diárias substanciais. Diante dessa pressão, o Rumble optou por encerrar suas operações no Brasil. E com a nova administração, Trump prometendo proteger a liberdade de expressão de empresas americanas contra censuras impostas por governos estrangeiros, e com Moraes recentemente revogando a ordem que bloqueava a conta do podcaster Monark do Rumble, a plataforma retomou seu serviço no Brasil no início desse mês. E quase imediatamente o ministro enviou já novas determinações aos ex-advogados do Rumble no Brasil, instruindo-os a continuar representando a empresa para que pudessem receber suas ordens. A nova medida de Moraes, que está no centro do processo, exige que o Rumble encerre permanentemente a conta de Alan dos Santos e impeça a criação de novos perfis. Diferentemente das ordens anteriores, essa decisão não se limita a bloquear o conteúdo de Alan dos Santos, mas exige sua remoção total da plataforma, impedindo de utilizar e monetizar o Rumble em qualquer lugar do mundo. Olha isso, gente! E como nas decisões anteriores a plataforma teve apenas 2 horas para cumprir aí a exigência, né? Alan dos Santos enfrenta acusações criminais do Brasil relacionada à suposta disseminação de desinformação sobre o STF e as eleições de 2022. No entanto, em abril do ano passado, o governo Biden rejeitou o pedido de extradição do Brasil, argumentando que tais atos não são considerados crimes nos Estados Unidos.
pois estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Tratados de extradição geralmente impedem que um país extradite um estrangeiro se os atos em questão não forem crimes no país que recebe o pedido. O pedido de asilo político de Alan dos Santos nos Estados Unidos ainda está pendente e ele reside legalmente no país. O CEO do Rumble afirmou que a rejeição americana ao pedido de extradição deveria ter encerrado as tentativas de Moraes de silenciar o Alan dos Santos nos Estados Unidos. No entanto, disse ele, Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas e banir o dissidente político em nível global. Então, eles entraram com essa ação, Moraes foi exposto, vamos ver o que vai dar nos próximos dias. Enquanto isso, gente, tem mais, né? Para vocês verem, enquanto isso, Jair Bolsonaro segue ganhando força. Ele acaba de afirmar que já tem quórum na Câmara suficiente para aprovar a anistia aos envolvidos do dia 8 de janeiro, desmoralizando a narrativa golpista da esquerda. A tentativa do governo Lula de transformar a oposição em terroristas já não cola mais. A vitimização barata e a perseguição política são óbvias demais para convencer o povo que está cada vez mais cansado das mentiras e da incompetência do governo atual. E o governo Lula, atolado em crises, né, sem projeto concreto, refém de um discurso ultrapassado, não consegue impor uma nova narrativa. Olha só o que o Bolsonaro falou, saiu no jornal Metrópolis. Bolsonaro, Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. O ex-presidente Jair Bolsonaro almoçou com líderes da oposição no Senado na terça-feira, dia 18 de fevereiro. E ele considera a Câmara dos Deputados quórum suficiente já para aprovar a proposta de emenda à Constituição que trata da anistia aos condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro. E como ele já tem a quantidade necessária, o próprio presidente da Câmara também já disse, né, já se posicionou como a favor dessa anistia. Então a gente acredita que vai rolar, hein? E olha só, ainda falando do governo, né? A falta de inteligência do governo, gente, ao lidar com a oposição, o empurra para um abismo sem fim. A estratégia de silenciamento e perseguição política só aumenta a resistência e fortalece aqueles que são atacados. O tiro tá saindo pela culatra, como diz o ditado, né? E para piorar ainda mais a situação, a oposição internacional começa a se mover também contra o Brasil. Não só esse processo contra o ministro do STF, mas o Trump já anunciou um novo pacote de impostos sobre carros, remédios, chips, atingindo diretamente a economia brasileira. O governo Lula, que apostou todas suas fichas no alinhamento ideológico com o globalismo, agora enfrenta retaliações concretas e as políticas desastrosas e o isolamento de setores produtivos podem custar caro para o país. A realidade é clara. Lula e seu governo estão fragilizados, o STF está sendo exposto e a oposição cresce dentro e fora do Brasil. O povo está farto, a resistência aumenta, o tempo de impunidade do autoritarismo travestido de democracia parece estar chegando ao fim. Eu quero saber sua opinião, mas olha só essa matéria do Trump. Trump impõe tarifa de 25% sobre carros, remédios e chips. O presidente dos Estados Unidos anunciou que a sobretaxa começará em 2 de abril para veículos importados. Saiu no Poder 360. Aí o CNN Brasil também diz, né, que o Trump, após o líder ucraniano acusá-lo de viver em espaço de desinformação, Trump chama Zelensky de ditador. E isso gerou uma repercussão aí grande também. Então a esquerda a gente vê que vem sofrendo aí de forma global, não é só o Brasil não, gente, e a oposição vem crescendo. Então a gente vai acompanhar tudo de perto. Em breve eu trago mais informação, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo. Comenta aí pra mim. Um beijo, até o logo!